agora, diretamente da ABF Franchising Expo 2011, nós vamos falar com um dos maiores franqueadores do Brasil nessa atualidade. Carlos Martins, obrigado por você estar aqui com a gente. Valeu, Pedro. Satisfação estar com você e no seu programa. Olha, você está se tornando um dos maiores franqueadores do Brasil. Está chegando aí a 3.200 unidades. Como é que é construir uma rede em 24 anos e chegar a essa marca? O grande desafio é você ter pessoas que têm o mesmo conceito, que têm uma inclinação para um setor específico e têm um talento empreendedor. Então eu acredito que, no nosso caso, é uma sequência de fatores que levaram a esse resultado. É uma metodologia de ensino diferenciada, um momento do país economicamente favorável, um grupo de franqueados unidos com um objetivo comum, investimentos na área de treinamento, investimentos na área de marketing. Então é difícil identificar um único fator como responsável pelo sucesso, mas sim é um conjunto de medidas. Mas falando assim, parece uma receita tão fácil. Não deve ter sido fácil, né? Eu acredito que muitos desafios foram superados ao longo desse caminho. Quais foram os principais desafios que você acredita ter ultrapassado? Um dos principais desafios que nós enfrentamos foi lá no início da década de 90, quando nós tivemos o governo Collor, que do dia para a noite as nossas contas bancárias ficaram esvaziadas. Então acredito que para quem viveu esse momento empresarial na história recente do nosso país, foi um grande teste de sobrevivência ou não. Aquele certamente foi um fator determinante. Sem contar os consecutivos planos econômicos que estivemos desde o final da década de 80 e início da década de 90. Foi uma época difícil, né? Foi novamente um grande desafio. Você administrar um negócio com uma inflação de 60%, 70%, 80%, 100% ao mês é uma coisa impensável para quem nunca viveu aquela realidade. Carlos, a gente vê no franchising muitos empresários que nascem pequeno, muitas vezes com uma unidade, como você nasceu, né, com uma única unidade, dando aula de inglês, depois elas têm 10, vão para 10 unidades, 50 unidades, passam para um outro estágio para 150, 200, e de repente tem alguns que chegam a 1.000 unidades, 2.000 unidades, como você. Você precisou de 3 Carlos diferentes para 3 momentos completamente diferentes dessa gestão? Eu gosto muito de colecionar pensamentos. Tem um em particular que ele faz parte da coleção de Steve Narkovic, Os 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes. E um deles diz o seguinte: Begin with the end in mind. Comece com um objetivo bem definido na mente. Então, desde o início, desde o princípio do negócio, da atividade comercial que nós lançamos, o conceito era expansão pelo sistema de franchising. Então, a partir daquele momento, nós não visualizávamos ter uma unidade ou 10 ou 20, mas sim uma rede de franquias distribuídas por todos os estados brasileiros e com o objetivo de alcançar a liderança. Ou seja, você já tinha aquilo muito bem definido, mas você imaginava 3.200 unidades em um determinado momento? Jamais imaginava. Eu pensava se algum dia a rede de escolas Luiza crescesse e nós chegássemos a ter 100 posições no mercado brasileiro, seria uma grande história de sucesso. Quando chegou a 101, você já falou assim, puxa vida, ultrapassei minha meta de vida. Agora com 3.200, então, imagino que deve estar já umas 2 vidas, você já está garantida para frente. Os grandes responsáveis por esse crescimento, não posso deixar de reconhecer, são meus filhos gêmeos, Charles e Lincoln, ambos formados nos Estados Unidos. E aqui tem uma característica interessante, porque um é formado em economia, o outro em administração, e desde a aula 1, que os americanos recebem na faculdade nessa modalidade de curso, eles estão voltados para expansão, para crescimento, compra da concorrência, preparação para uma abertura de capital, levando a dominar o mercado. Então, quando eles terminaram a faculdade nos Estados Unidos e retornaram ao Brasil, eles disseram: pai, esse negócio é maior do que você pensa. Nós temos que começar a olhar o mundo de forma mais ampla. Nós temos concorrentes ao nosso redor, nós podemos adquirir esses concorrentes. E a minha primeira reação foi dizer: não, filho, nosso negócio está indo bem, obrigado. Nós não precisamos nos preocupar com a concorrência. Cada um vai seguir o seu curso. Mas, pela insistência, pela visão e, ao mesmo tempo, pela confiança que eles ultrapassavam, nos mostravam diante do mercado,
eu dei carta branca, tanto para o Charles quanto para o Lincoln, e eles são os grandes responsáveis por essa expansão empresarial. Carlos, vocês foram precursores nessa onda de fusões e aquisições. A gente até teve algumas movimentações no começo da década de 90, uma ou outra transação. No começo da década do ano 2000 também começaram algumas transações, mas 2005 em diante vocês começaram a fazer uma série de aquisições. Como é que é estabelecer esse novo processo de crescimento, não só por franquias através da sua rede, mas comprando às vezes empresas que têm culturas, que têm hábitos, que têm valores completamente diferentes dos seus e da sua rede também. Como é que é esse processo? Então eu acredito que o grande elemento motivador é quando você contempla o mercado de uma forma pelo ângulo do investidor. Porque a partir do momento que você tem uma empresa, uma atividade lucrativa e você tem potencial de crescimento, você passa a ter investidores, sejam locais ou estrangeiros, interessados em colocar o dinheiro no teu negócio. Ele vê mais oportunidade de retorno colocando dinheiro no seu negócio do que deixando aplicado em renda fixa. Consequentemente, isso pressupõe você adquirir vizinhos. E respondendo especificamente a sua pergunta, como é lidar com essa diferença de culturas, então nós temos uma cartilha que nós seguimos, que ela é muito bem definida. Por exemplo, nós mantemos a marca que nós adquirimos. Nós mantemos a linha de produtos existente e, se possível, aumentamos o cardápio de produtos. Nós mantemos as pessoas, as funções, os departamentos já existentes e agregamos aqueles que são deficientes. Nós mantemos a filosofia, ou seja, o DNA da marca, para que aquele conceito não se perca. Então, quando você tem essa cultura de você manter os pontos positivos e você fortalecer as deficiências, é um ganha-ganha, porque sai ganhando a marca adquirida, o cliente fidelizado àquela marca, o sistema como um todo. Vocês estão com quantas marcas hoje? São 10 marcas que compõem o Grupo Multi. Então deixou de ser Wizard, agora é Grupo Multi. A Wizard é responsável por quantas unidades? São 1.200 escolas Wizard. Ou seja, a gente está falando de 1.200 Wizard e vocês têm mais 2.000 que foram praticamente através das aquisições que foram feitas nos últimos 6 anos. Corretamente. Muito bom. E para esse ano agora de 2011, alguma grande novidade? Como uma empresa líder de mercado, estamos sempre voltados para as inovações. E a grande inovação deste ano é o lançamento da WISPEN. E o que é a WISPEN? A WISPEN é a primeira caneta lançada no Brasil que fala inglês. E como funciona essa caneta? O aluno, acompanhando o seu material didático, passará a ter esse elemento como um apoio a todo o processo de aprendizagem. Daí ele tem o seu livro normal, que ele recebe, e essa caneta é uma caneta leitora, de forma tal que ela passa, o aluno passa a caneta no texto, e aqui ela possui toda uma tecnologia de leitura do conteúdo, e o aluno tem acesso ao áudio daquela lição. Seja um texto, palavras isoladas, seja uma canção, ele transmite, reproduz literalmente como se fosse um CD, se fosse um iPod. Então é uma inovação que está sendo lançada nesta feira da BF, a WISPEN, a primeira caneta do Brasil que fala inglês. Carlos, e a caneta, ela é só para os alunos da rede Wizard, das outras unidades também, das outras marcas? Então, inicialmente, esse produto está sendo disponibilizado para todos os alunos da rede Wizard. Naturalmente que será estendido para as demais marcas, seja o IASE, o Skill, seja para a rede profissionalizante, porque é um instrumento de ensino, é um instrumento de aprendizagem e vai capitalizar, vai fortalecer, facilitar todo o processo de aprendizagem e assimilação da língua. Qual que é o valor? O valor na faixa de R$200. E ele compra quando ele faz a sua inscrição, exatamente, quando faz a matrícula para entrar no curso. Perfeitamente. Muito bem, Carlos. Muito obrigado pela sua presença. Satisfação. E parabéns aí por chegar praticamente ao número 1 em número de franquias e pelas novidades com a WISPEN. E nós que agradecemos pelo apoio. Quero ver você no que vem aqui, hein? Estaremos juntos. TV Franchising fica por aqui. Acabamos de conversar com Carlos Martins, dono de uma das maiores redes do Brasil. A gente volta em um outro programa. Até lá.